E aí pessoal, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais uma aula de correção do capítulo 4. Então, pega o caderno, pega o livro, a caneta, o lápis, a borracha e bora lá. Esse é um capítulo mais light, mais de boa, mais tranquilo em relação ao capítulo 2, né? Então bora lá. As estações do ano variam conforme a exposição aos raios solares. De acordo com o movimento orbital da Terra, qual o movimento responsável pelas estações do ano e como ele ocorre? O movimento responsável por gerar as estações do ano é o movimento de translação, pessoal. É quando a Terra ela gira aí ao redor do Sol. Então a translação é o movimento que gera aí as estações do ano e ele acontece quando a Terra percorre aí ao redor do Sol durante um ano ou 365 dias. Ok? Então, translação. Questão 2. Diferencie equinócio e solstício. Em seguida, informe quais as estações ocorrem em cada ocasião. Equinócio é o momento de translação da Terra ao redor do Sol em que os dois hemisférios recebem a mesma quantidade de luz. Então, equinócio é quando os dois hemisférios eles recebem a mesma quantidade de luz. E as estações do ano que são equinócios são a primavera e o outono, ou seja, agora estamos no outono. Então, o equinócio de outono no Brasil e equinócio de primavera nos Estados Unidos. O solstício é o momento de translação da Terra ao redor do Sol em que um dos hemisférios vai receber a maior quantidade de sol do que o outro, ou seja, verão e inverno. Solstício é verão e inverno, porque no verão e no inverno, no verão, enquanto um hemisfério recebe mais luz, o outro recebe menos luz, então no outro é inverno. Questão 3, pessoal, indique a estação do ano que está ocorrendo em cada mês abaixo. Então aqui eu tenho hemisfério norte e hemisfério sul. O norte é em cima e o sul é embaixo. As estações do ano são inversas em cada hemisfério. Então vamos lá. Em janeiro. Pessoal, em janeiro é inverno no hemisfério norte e verão no hemisfério sul. Então em janeiro vai nevar nos Estados Unidos, na Europa e no Brasil vai derreter tanto calor. Novembro. Pessoal, em novembro é outono no hemisfério norte e é primavera no hemisfério sul, ou seja, aqui no Brasil. Em maio é primavera lá no hemisfério norte e é outono aqui no hemisfério sul. E já em junho é verão lá no norte e é inverno aqui no hemisfério sul. É por isso que faz um friozinho aqui no São João, porque em junho é inverno. Questão 4. Quais as consequências do movimento de rotação no nosso cotidiano? Pessoal, a rotação é quando a Terra ela gira em torno dela mesma. Essa consequência principal é o dia e a noite. Essa rotação ele dura 24 horas, então ela vai gerar aí os dias e as noites. Essa é a principal consequência. E isso aí que faz com que o ser humano possa contar a passagem do tempo em horas e em dias. Questão 5. A distância do Sol em relação ao planeta Terra... A distância do Sol em relação ao planeta Terra varia de acordo com o período do ano, devido aos movimentos de translação terrestre. Esses períodos recebem denominações específicas, cite-as, ou seja, o movimento de translação vai ter momentos em que a Terra está mais perto do Sol e outros que estão mais distantes. Para isso tem um nome. Que nome é esse? O momento em que a órbita terrestre está mais próxima do Sol chama de perélio. Ou seja, quando a Terra está mais próxima do Sol, o nome é perélio. Quando está mais afastada é afélio. Ou seja, não esqueçam disso, questão de prova. Mais perto do Sol, perélio. Mais afastada, afélio. Questão 6. Quantos equinócios acontecem durante o ano? Em que datas aproximadamente? E o que
caracteriza cada equinócio? Pessoal, acontecem 2 equinócios por ano, o de outono e o de primavera. As datas vão depender do hemisfério. No hemisfério sul, que é aqui o Brasil, o equinócio de outono vai do dia 20 de março, até aí o dia 20 de junho. Então isso aí é o de outono. Já o de primavera vai aqui do dia 20 de setembro até o dia 21 de março. Ou seja, não, desculpa gente, o de primavera no Brasil, isso. O de primavera no Brasil, ele vai do dia 20 de setembro até o dia 21 de dezembro. Ok? Então os equinócios, no modo geral, eles vão do dia 20 de setembro até o dia 21 de março. Por quê? Quando é primavera aqui no Brasil, vai ser o quê? Vai ser outono nos Estados Unidos e vice-versa. No momento do equinócio, o Sol cruza exatamente o equador celeste. Dessa forma, no equinócio de março, o Sol passa do hemisfério sul para o hemisfério norte. E no de setembro é o oposto. Então, equinócios são 2, primavera e outono. E dependendo do hemisfério, acontece em março o de outono aqui no sul e em setembro o de primavera aqui no sul. E aí é o oposto. Quando é primavera aqui, é outono nos Estados Unidos e vice-versa. 7. Quantos solstícios acontecem durante o ano? Em que data aproximadamente? E o que caracteriza cada um dos solstícios? A mesma coisa, acontecem 2 solstícios durante um ano, o de inverno e o de verão. E as datas, mais uma vez, vão depender aí do hemisfério. No hemisfério sul, o solstício de verão, ele ocorre de dezembro até março, e o de inverno de junho até setembro. Já no hemisfério norte, o solstício de verão vai de junho até setembro, e o de inverno vai de dezembro até março, ok pessoal? E aí a característica principal deles é quanto que aquele hemisfério vai receber de luz solar. Então, se está no solstício de verão, quer dizer que aquele lugar vai receber mais luz do sol. Se está no solstício de inverno, quer dizer que aquele lugar vai receber menos luz do sol. Questão 8. De acordo com os seus conhecimentos, cite pelo menos uma influência da Lua para o nosso planeta. Pessoal, eu acho que a principal influência que a Lua exerce na Terra é a das marés. Então, a atração gravitacional que a Lua ela exerce sobre a Terra, ela vai causar aí o movimento das marés, ou seja, então as influências aí sobre as descidas e sobre as subidas das águas. Ok? Então, eu acho que uma das principais influências que a Lua exerce na Terra é aí a influência sobre os movimentos de subidas ou descidas das águas, as marés. Questão agora 1 da parte do vestibular. Entre todos os movimentos realizados pela Terra, a rotação e a translação são considerados como os 2 mais importantes, pois são os que exercem maior influência no cotidiano da sociedade. As consequências principais da rotação e da translação da Terra são, respectivamente, o quê? Ele queria saber quais são as principais consequências dos 2 movimentos. Resposta correta, letra C. A sucessão de dias e de noites devido à rotação e aí as estações do ano devido à translação. São as 2 principais consequências que esses movimentos acarretam aí na Terra. Questão 3. Bora lá. Se olharmos para o céu numa noite clara sem lua, os objetos mais brilhantes que veremos são os planetas Vênus, Marte, Júpiter e Saturno. Também perceberemos um número muito grande de estrelas que são exatamente iguais ao nosso Sol, embora muito distantes de nós. Algumas dessas estrelas parecem de fato mudar simultaneamente ou sutilmente a sua posição com a relação uma às outras, à medida que a Terra gira em torno do Sol. Ou seja, a gente percebe, entre aspas, o céu se mover. A respeito do assunto, considere as seguintes afirmativas. A gente vai ler aqui
e vamos ver quais são as afirmativas corretas. 1. O movimento, pessoal, da Terra, ao qual o autor se refere, determina uma órbita elíptica em que o planeta Terra ele se afasta e se aproxima do Sol. Então, resposta correta. Ora a Terra se afasta, ora ela se aproxima do Sol. Então eu tenho a impressão de que está mais perto ou mais distante algumas estrelas. 2. O movimento da Terra em torno do Sol é responsável pela sucessão dos dias e noites. Resposta errada, pessoal. O movimento que gera os dias e a noite é um movimento de rotação. É quando a Terra gira em torno de si e não do Sol. 3. As posições relativas de planetas e estrelas permitem há muitos séculos a orientação no espaço terrestre. A constelação do Cruzeiro do Sul no hemisfério sul e a estrela polar no hemisfério norte são pontos de referência para esse tipo de orientação. Também está correto. As constelações aí, elas servem como pontos de referência para que os seres humanos possam aí se orientar. 4. A distribuição desigual das temperaturas determinante da vida em distantes lugares da Terra está relacionada entre os fatores a forma esférica da Terra e o ângulo de incidência dos raios solares também está correto. Por a Terra ser esférica e cada parte dela vai receber aí raios solares em intensidades diferentes, ou seja, vão ter pontos muito frios e pontos muito quentes. Alguns recebem muita luz do Sol, outros recebem pouca luz do Sol. Ou seja, a resposta correta é a letra D, pessoal. Ou seja, alternativa 1, 3 e 4. Próxima questão. Sobre o movimento de rotação, pode-se afirmar que 1. Consiste na volta que a Terra dá em torno do seu próprio eixo e é realizado de oeste para leste. Está certo. Então a rotação é o movimento que a Terra faz em torno do seu próprio eixo de oeste para leste. 2. Tem duração de aproximadamente 24 horas e é responsável aí pela incidência da luz solar por toda a linha do Equador. Também está correto, pessoal. Esse movimento dura aí cerca de 24 horas. 3. É responsável pela alternância entre os dias e as noites. Também está correto. Então, tudo isso aqui é consequência do movimento de rotação. Resposta correta, letra E. Todas as afirmativas são verdadeiras. Próxima questão, pessoal. Questão 5. Vários estudantes alagoanos viajaram para o hemisfério norte, mais especificamente para a Europa Ocidental. Passaram alguns meses em grupo estudando numa determinada universidade europeia e constataram que naquela parte do planeta a duração dos dias e das noites eram muito diferentes do que se observa em Alagoas, o que justifica essa diferença. Ou seja, Alagoas fica no hemisfério sul, aqui no Brasil, fica no Nordeste. Ele fica relativamente próximo à linha do Equador em relação à Europa. Então, os países da Europa, eles são mais distantes da linha do Equador em relação a Alagoas. E aí eles perceberam que lá os dias e as noites têm outra duração, são mais longos ou mais curtos. Então, qual é essa justificativa? A resposta correta é a letra D, pessoal. É o seguinte: o movimento de translação da Terra e a inclinação do eixo terrestre justificam a desigualdade de duração dos dias e das noites. Ou seja, à medida que a Terra vai girando ao redor do Sol, o hemisfério norte ele pode receber mais ou menos luz do Sol. Isso gera as estações do ano. Por exemplo, no verão, a Europa ela recebe muita luz do Sol. Por quê? No verão, lá no norte,
a Terra está inclinada assim e recebe mais luz do Sol, ou seja, por mais tempo. E à medida que você se afasta da linha do Equador, as estações do ano são mais intensas, ou seja, tem lugares na Europa que no verão o Sol se põe às 10 da noite. Ou seja, isso é devido à translação da Terra e à sua inclinação. Quanto mais distante for um lugar da linha do Equador, mais intenso vai ser as estações do ano. Você vai sentir com mais intensidade. Quanto mais distante for um lugar da linha do Equador, mais sol ele vai receber por mais tempo durante o verão. E quanto mais próximo for da linha do Equador, menos intensa é aí a duração dos dias e das estações do ano. Então, a resposta correta é a letra D, pessoal, que é o movimento de translação e aí a inclinação do eixo terrestre. Questão 6. A Terra pode nos dar a impressão de estar parada, mas realiza constante e simultaneamente uma série de movimentos que se sobrepõem em trajetórias muito complexas. Sobre os movimentos realizados pela Terra, é correto afirmar o que, pessoal? É a letra D. Graças ao movimento de rotação, a luz do Sol vai progressivamente iluminando diferentes áreas, ou seja, é a rotação que faz com que a luz do Sol ela vai iluminando aí de maneira progressiva diferentes áreas, resultando na sucessão dos dias e das noites nos diversos pontos da superfície terrestre. Ou seja, a resposta certa é a letra D. A rotação ele é responsável aí pela duração dos dias e das noites. Questão 15, pessoal. Devido à inclinação do eixo terrestre e ao movimento de translação, a Terra ocupa durante o ano diferentes posições em relação ao Sol. Ocorrendo o quê? Pessoal, toda vez que você ouvir falar de translação e de inclinação da Terra, isso tem a ver com as estações do ano, ou seja, com os solstícios e equinócios. Então, o responsável aí por existir solstícios e equinócios é o movimento de translação e a inclinação do eixo da Terra. Questão 16. O eclipse solar é um fenômeno de alinhamento de corpos celestes. Ele ocorre quando? Resposta certa, letra D. Então, o eclipse solar ele ocorre quando a Lua se posiciona entre o Sol e a Terra, fazendo com que esta perca a iluminação dada pelo Sol. Ou seja, no eclipse solar eu vou ter aí o Sol alinhado com a Lua e depois a Terra. Ou seja, o Sol ou a Lua ela fica entre o Sol e a Terra. Desse modo, a Lua ela bloqueia a passagem da luz solar, o que vai causar na Terra uma escuridão momentânea. Então, a resposta certa é a letra D. Questão 19, pessoal. Entre as influências que a Lua exerce sobre o nosso planeta, podemos assinalar o que, pessoal? Então, qual é a influência que a Lua, que o nosso planeta recebe da Lua? Questão correta, letra B. Oscilação nos regimes das marés. Então, a principal influência, pessoal, que a Lua exerce sobre a Terra é a letra B, que é as oscilações nos regimes das marés. Questão 21, pessoal, para acabar. A figura representa a Lua em diferentes posições de sua órbita ao redor da Terra. Ou seja, aqui é uma figura que representa aqui a Lua em diferentes posições. Começando pela Lua nova, as fases da Lua ocorrem em que ordem? Então, primeiro vem a Lua nova, depois vem o quê? Então, nova, depois vem a crescente, depois vem a cheia, depois vem a minguante. Então, a Lua, ela nasce, então ela está nova, depois ela começa a crescer, ou seja, crescente,
Depois vem a lua cheia, a lua totalmente cheia, e por fim ela começa de novo a escurecer, ou seja, a lua minguante. Pessoal, por hoje é isso e até a próxima aula.